Senhor? Glórias a Deus por mais um dia estarmos na sua presença. Quantos, hoje estão clamando ao nosso Deus pelo livramento, Como o pastor já adiantou, já falou aqui sobre a guerra, que está acontecendo lá em Israel. Irmãos, nós devemos orar por Israel. A palavra do Senhor nos insta a orar por Israel. Nós devemos orar pela paz em Israel. É uma oração que tem um objetivo. E como o pastor falou, várias vezes nós ouvimos acontecendo essas guerras e elas duram um tempo e depois elas dão uma pausa e depois elas voltam a acontecer. Mas nós sabemos que a palavra de Deus já nos adiantou que isso aconteceria. Mas nem por isso nós devemos nos calar. Nós, como igreja, conhecedores da palavra de Deus, temos que orar por Israel. Orar pela paz, orar por aqueles inocentes. Hoje nós temos a internet, irmãos. Ontem, antes de eu dormir, que eu comecei a ver os vídeos, eu nem dormi em paz mais. Se os irmãos viram pelo menos 1 ou 2 vídeos, irmãos, é muito triste. Teve um vídeo que eu vi das pessoas se escondendo na caçamba de lixo, quando aquele grupo do Rama estava passando e sequestrando as mulheres. Outro vídeo que eu vi de uma mulher sequestrada, ela estava toda ensanguentada, irmãos. Isso é o que eu vi e o que não conseguem filmar. E o que a gente nem sabe que está acontecendo. Por isso, irmãos, nós temos que orar por aquele país, nós temos que orar por todo o mundo, por todas as pessoas que são inocentes, que clamam ao Senhor no dia de hoje, nesse momento. Hoje nós podemos estar aqui sentados, mas eles não. Não importa se creem da mesma forma que nós, eles são seres humanos. Se eles estão nessa terra, porque Deus tem um propósito para cada um deles. Então, nós, como igreja, devemos orar por Israel. Nunca devamos esquecer que nós, como igreja, temos que orar por Israel. Não só nos dias que estão acontecendo as guerras, mas sempre, irmãos. A palavra nos diz que nós sempre devemos orar. Israel é o relógio da volta de Cristo. Então, que nós possamos colocar Israel nas nossas orações. Todas as pessoas que estão lá, nos lugares onde está tendo os conflitos, ali naquela faixa de Gaza. Teve um outro vídeo que eu vi de muitas pessoas correndo, e os sequestradores, eles estavam pegando aleatoriamente as pessoas. Nós temos que agradecer ao Senhor pela liberdade, pela paz que nós ainda temos aqui. E nos fortalecer para aquilo que há de vir. Amém? Hoje, dando início à pregação, eu gostaria de abrir com os irmãos, que os irmãos me acompanhassem no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 8, nós vamos ler do 40 até o 55. Se quiser, pode deixar colocado o tema já, por favor. Amém? Lucas 8, do 40 ao 55. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e ali estava certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia.
Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Amém? Amém? São duas passagens, né? É uma passagem, mas são duas histórias bem conhecidas. E ali é o tema da pregação, que é Deus de gerações. E nós podemos ver ali nessa tabela. Tiago, você pode... Aqui não está, abaixar um pouquinho, que eu... Aí nós vemos aí as gerações mais recentes que tem, a partir de 1940, e nós vemos ali a geração de 1940, não sei se a pronúncia é essa, mas são os baby boomers, a Amy e o Thiago sabem, né? Mas dá para ver ali. Essa geração que foi marcada por guerras, né? Por ataques, é a geração de 1940. Já a geração X, que foi marcada pela tecnologia das TVs em tubo, a partir de 1960. E depois vem a geração Y, essa é aqui, né? Acho que a maioria de nós aqui estamos, 1980 em diante. Depois a geração Z, 1995, e a nova geração, que é a geração Alpha, mas como a Paty também me falou, pode ser prêmio. Mas a geração Alpha, que é essa geração atual, né, das crianças, essa geração que está em construção, nós temos aqui na igreja, né? O João não, você não é tão novo assim, você é 2009. Então, o João ainda é Z. Mas nós temos, né, o Gô, nós temos a Salvi, o Davi. Eles sim são dessa. Aí, a Amy e o Thiago também? Não, né? Não. É verdade. É Z. Então, nós temos, então, mais Y e Z. Mas, se nós olharmos e lembrarmos das pessoas, nós conhecemos muitas pessoas, até mesmo da geração, essa boomers aí. Né? Aqui no Japão, então, esses dias eu vi que o número de centenários no Japão passou de 100 mil. Mais de 100 mil pessoas com mais de 100 anos no Japão. Ou seja, é antes desse daí, esse nem está marcando eles. Tem gente que nasceu antes. Então, assim, nós sabemos que todas essas gerações aí estão convivendo, né, na nossa época atual. E então, voltando aqui ao texto, nós lemos então aqui na palavra do Senhor que Jesus ele estava indo, andando, né, e uma multidão o seguia. E junto com essa multidão veio um homem clamando por socorro, e este homem era Jairo. Jairo, que estava ali clamando pela sua filha, que estava prestes a morrer. E Jesus fala, né, Jairo fala: Senhor, minha filha está prestes a morrer. Então Jesus pega e começa a caminhar com Jairo em direção à casa de Jairo, para socorrer a filha dele. Mas no meio do caminho, nessa caminhada que Jesus vai com Jairo até a sua casa, aparece a mulher do fluxo de sangue.
E essa mulher, irmãos, ela, como nós conhecemos a história, nós sabemos da grandiosidade que foi a fé dessa mulher. Ela pensou, se eu apenas tocar no manto dele, no manto de Jesus, eu serei curada. Irmãos, a palavra nos diz que há 12 anos ela via lutando com aquela doença, com aquela debilidade que ela tinha. Nós, mulheres, sabemos muito bem que o fluxo sanguíneo nos deixa fracas, enfraquecidas. É um período difícil para que nós possamos suportar. Imagine uma mulher passando por isso por 12 anos. 12 anos ela gastou tudo que ela tinha nos médicos e nada resolveu. Mas o que mais me impressiona na vida dessa mulher foi a insistência dela pela vida. Muitas vezes, irmãos, a gente pode imaginar que durante 12 anos ela estava enfraquecida, o seu corpo podia estar anêmico, ela podia ter desenvolvido outras doenças, outras debilidades, problemas emocionais. São 12 anos, irmãos, que essa mulher não vivia em comunidade, muitas vezes, porque ela tinha aquele problema. 12 anos e ela não desistiu de viver. Ela não desistiu de buscar a cura. Irmãos, quantos de nós, por muito menos, nós queremos desistir? Ela, por 12 anos, aguentou, suportou as dores, à espera da cura. E ela creu que ela poderia ser curada. Mas por 12 anos ela sofreu. Ela não sofreu 1 mês, 2 meses, foram 12 anos. E o que hoje nós temos que aprender com essa mulher é não desistir de buscar a cura e a restauração para os nossos problemas. São 12 anos que ela lutou, irmãos. E nós sabemos que quando há uma doença, uma debilidade em nosso corpo, como é difícil. Nós ficamos ansiosos, nós ficamos entristecidos, desencorajados, sem força. Só que ela juntou ainda as únicas forças que ainda restavam e creu que Jesus era a solução. Ela não desistiu. Mesmo estando fraca e doente, ela não desistiu. Essa mulher, ela nos ensina muito. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um problema e nós sabemos que cada um tem um tipo de problema, de situação. E algumas pessoas, elas passam um período maior do que outras para resolver os seus problemas. Mas o que a palavra nos fala hoje é que nós não podemos desistir. Assim como ela não desistiu dela mesma, ela podia até estar sem vontade de viver, mas ela não tinha desistido de viver. Hoje nós podemos encontrar pessoas que falam, eu não tenho mais vontade de viver, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantas coisas para ser resolvidas, eu não aguento mais viver, mas o que não podemos deixar são essas pessoas desistirem da vida. Essa vida que foi o próprio Jesus que deu, que entregou. Eu sei que há momentos, irmãos, que nós realmente não temos mais vontade de viver, que as coisas não acontecem como a gente queria, que a gente está orando por algo e não acontece da forma que a gente queria, que a gente espera uma cura e ela não vem na hora que a gente quer, que a gente espera um socorro e ele não chega, e nós desanimamos, nos enfraquecemos, mas o que nós não podemos é desistir. Não importa qual seja a luta, qual seja a caminhada que nós estamos trilhando, nós não podemos desistir. Se ela tivesse desistido, ela não tinha encontrado com Jesus e ele foi a solução. Nós não podemos desistir de nós, irmãos. Ela não desistiu da vida dela. Ela podia muito bem, depois de tanto tempo, ter falado, não, para mim não dá mais. Eu já perdi muito tempo, são 12 anos de vida perdidos. Eu não quero lutar mais, para mim o que vier está bom.
Ela poderia ter se acomodado naquela situação em que ela estava, mas não. Ela não desistiu, ela foi atrás de Jesus. Mesmo em meio à sua fraqueza, ela foi. E com a sua fé, ela foi curada. A palavra de Deus nos diz que quando nós somos fracos, então nós somos fortes em Cristo Jesus. Quando todas as nossas forças se acabam, irmãos, quando a fraqueza nos atinge, nós temos que ser fortes em Cristo, pois Ele é vencedor. Nós temos sim os nossos momentos, às vezes nossas emoções estão abaladas, às vezes estamos enfrentando problemas físicos e nos sentimos fracos, debilitados, sem forças, mas é a palavra de Deus que nos diz que quando nós somos fracos, então sim somos fortes em Cristo. É esse Cristo que nós servimos, que quando nós enfraquecemos, Ele atua em nós com o seu poder. Mas isso é se nós não desistirmos, como essa mulher. Ela não estava há algum tempo, meses, irmãos, são 12 anos. São 12 anos da vida dela. E ela não desistiu. Eu sei que muitas vezes a caminhada não é fácil, nós temos nossas dúvidas, os problemas, as dificuldades. Muitas vezes a gente pensa em desistir, mas nós não podemos levar isso adiante. Nós temos um Deus que cuida de nós. E como foi, a irmã Megumi trouxe a palavra, há tempo para tudo. Né? Na segunda-feira, nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Se ainda não chegou o nosso tempo de receber o nosso milagre, nós não vamos desistir. Se ela tivesse desistido, ela não teria vivido o milagre. Mas ela lutou pela vida dela. Aqui não fala que foi alguém que levou ela, que foi alguém que encorajou ela. Ela foi arrastando e tocou no manto de Jesus. Talvez as pessoas ao redor dela, nem as que estavam em volta dela, não acreditavam mais na cura dela, na restauração da vida dela. Mas ela mesmo creu e não desistiu. Que mulher forte, que exemplo ela é para nós. Que hoje nós possamos olhar para ela, para essa mulher que não desistiu de viver e colocarmos as nossas questões, os nossos sofrimentos, para que nós possamos ver, por que mesmo que eu quis desistir? Eu sou forte. Eu tenho Cristo em minha vida. A palavra diz, eu estou fraca, eu estou forte quando estou com Cristo. É Ele que atua em mim, o poder dEle. Vamos declarar a palavra. Vamos exercer a nossa fé, o nosso conhecimento que nós temos aqui na palavra. É isso que nós temos que exercer, irmãos. Esse conhecimento. Porque essa história não sou eu que estou contando a primeira vez. Há quantos 1000 anos ela está sendo falada, ela está sendo conhecida? Mas muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e não colocamos em prática. Nós somos humanos. Nós temos sim os nossos momentos de fraqueza, mas nós não podemos desistir. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, ainda há esperança para a nossa família, ainda há esperança. Mas a vitória só vai chegar se a gente não desistir. E mesmo que não aconteça como eu e você queira, ainda assim nós vamos permanecer firmes, porque é Deus que nos sustenta nessa caminhada. O que nós não podemos é deixar a esperança se acabar. A palavra de Deus nos diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará.
e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque ainda há esperança. Mesmo se as pessoas julgarem que não há esperança, nós sabemos que há esperança para a nossa história. Mesmo quando parece impossível, ainda há esperança, porque se for da vontade de Deus, Ele pode fazer. O que é impossível para Deus? Podemos nós limitar o poder de Deus? Nós não podemos desistir de buscar a cura que nós precisamos. A nossa geração, irmãos, a nossa que está aqui presente hoje, precisa ser curada. Nós somos uma geração que está doente, irmãos. Há tantos ataques do inimigo contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor. Nós precisamos ser curados, curados nas nossas emoções, curados na nossa alma. Nós precisamos deixar que o Senhor cure as nossas feridas. Porque muitas vezes o Senhor, Ele está aqui disposto a curar, mas nós não deixamos. Nós ficamos tirando as casquinhas daquilo que está cicatrizando. E vamos caminhando, levando aquelas feridas durante toda a nossa vida. Nós precisamos ser curados. Antes de ser curado fisicamente, nós temos que ser curado por dentro. Dentro de cada um de nós, é dentro de mim. Sermos curados das nossas vontades pecaminosas. De todas as vezes que nós pensamos em desistir, nós precisamos ser curados no nosso emocional. O inimigo, ele tem atacado, e nós estamos sendo alvos. Precisamos ser curados. Irmãos, nós não podemos nos deixar levar pelas coisas que o mundo nos impõe. Porque nos adoece. Teve uma época, irmãos, eu não me recordo, eu estava lendo, acho que 1990, que estava falando sobre os corpos das mulheres. Eu acho que 1980, até algum ano, as mulheres eram vistas muito como se tinha que ser magras, que foi aquela época das top models, e elas tinham que ser magras ao extremo. E o que aconteceu? Veio uma geração de mulheres sofrendo de bulimia. Mulheres que olhavam e queriam ser igual àquelas. É o inimigo implantando coisas que não foi o Senhor que fez, porque o Senhor nos fez conforme a sua vontade. Mas nós vemos que tudo que nesse mundo é implantado é para adoecer o nosso coração, adoecer a nossa mente. E se nós não tomarmos atento, irmãos, nós caímos. Nós não podemos acreditar em tudo. Nós não podemos desejar tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez as coisas que nós estamos lendo, as notícias que nós estamos vendo, as pessoas que nós estamos seguindo, têm nos adoecido. Irmãos, ninguém vive uma vida perfeita. A internet tem mostrado isso. Ai, a minha vida é perfeita, a minha família é perfeita, eu sou perfeito. Não existe. Perfeito é só Jesus. Por trás de tudo aquilo, são pessoas de carne e osso, como eu e você, que têm problemas, que têm dificuldades, mas eles só mostram aquilo que parece bom, que é perfeito, comercial de margarina. E nós caímos, porque daí nós comparamos a nossa vida com aquela que nós vemos. E nós falamos, nossa, eu não consegui. Meu Deus, eu estou muito para trás. Nossa, mas olha onde que fulano chegou. Olha como fulano evoluiu. Nós nos comparamos. E eu estou falando por mim.
Precisamos ser curados. E entendermos que na nossa vida Deus tem um propósito, na vida do fulano Deus tem outro, na vida do outro Deus tem outro. Para cada um Deus tem um propósito diferente. Nós não devemos nos assemelhar com o propósito dos outros, mas nós devemos nos agarrar no nosso propósito. Mas o inimigo tem nos enganado, irmãos. Irmãos, a internet, a tecnologia, ela é muito boa. Aqui nós vemos que muitas das gerações são marcadas pela tecnologia. O início de uma nova tecnologia. E isso foi bom. Hoje nós estamos aqui no Japão, nós temos acesso para falar com quem está nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, seja de onde for, nós temos acesso. Temos acesso às notícias em questão de segundos. Mas nós temos acesso também a muitas coisas que nos adoecem. Nós precisamos ser curados. A nossa geração tem adoecido. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, será que nós vamos aguentar? Nós temos que parar e perceber o que está me fazendo mal. Senhor, o que não te agrada, que eu veja, que eu sinta, que eu deseje, me cura, Senhor. Porque muitas vezes a gente se sente uma pessoa inútil, uma pessoa que não conquistou nada, porque nós nos comparamos com outras vidas. E por que isso? O nosso único alvo é Cristo, não tem outro. Ele é o nosso único alvo. Ali nós encontramos a solução, ali nós preenchemos o nosso coração, ali nós preenchemos todo o contentamento que muitas vezes nós não encontramos. Assim como o alvo daquela mulher foi Cristo, o nosso também deve ser. Porque o Senhor não curou somente a enfermidade física dela, irmãos. O Senhor curou por ela por completo, emocional, a estrutura dela. Foi uma cura por completo. Pensa, 12 anos sem poder ter uma vida normal, olhando para as outras mulheres que se casavam, que tinham filhos, que poderiam sair quando quisessem, que tinham no corpo força para viver. Quantas vezes ela pode ter olhado e ter falado, Senhor, mas por que ela consegue? Olha onde que ela chegou, olha que ela já tem filho, olha aquela indo para outro lugar, e eu estou aqui do mesmo jeito. Mas Deus tinha um propósito para ela. E porque ela não desistiu, nós conhecemos a história dela aqui, que está sendo passada de geração em geração. Foi porque ela não desistiu. Há um propósito na nossa vida. E se nós cumprirmos ele, pode ser que a nossa história ela seja passada de geração em geração. Se nós não desistirmos. Nós conhecemos um Deus que tudo pode, irmãos. Servimos ao Deus que é Jeová Rafá. O Deus que te sara é o Deus que te cura. Olha só o Deus que nós servimos. Nós podemos clamar, Senhor, Deus, Jeová Rafá, me cura. Cura as minhas emoções. Cura os meus sentimentos, as minhas vontades, cura o meu físico. Nós podemos clamar a Ele. O que nós não podemos é desistir. Não podemos desistir. Não podemos marcar a nossa geração com uma história de desistência. Olha quantas gerações. E, irmãos, se nós formos pensar, cada um o inimigo tem atacado de uma forma diferente. Mas nós que estamos aqui hoje, podemos olhar ao nosso redor quantas pessoas estão precisando de Jesus e da cura de Jesus. Quantas pessoas a gente tem notícia que se suicida? Crianças, pessoas que desistem da vida. Nós não podemos nos deixar enganar por esta mentira de Satanás. É ele quem nos tira a vontade de viver.
que culmina na nossa mente coisas. Mas o que Jesus tem para nós é o quê? Palavras de vida, de restauração. Não foi à toa que ele morreu na cruz. Não desista de viver independente do seu problema. Há um Deus que te cuida, há um Deus que é contigo em todo momento. No momento de alegria, no momento da dor, Ele está conosco. Porque Ele é um Deus fiel. Não se deixe enganar pelas investidas do inimigo, que muitas vezes diz: o Senhor te esqueceu, Ele te abandonou, olha o que aconteceu na sua história. Não. Nós sabemos o Deus que servimos, e é por isso que nós estamos aqui. Porque nós conhecemos Ele, sabemos do seu poder e da tua fidelidade. Porque se Ele não fosse Deus conosco em todo o tempo, então Ele não seria um Deus fiel. Mas nós sabemos que o Deus que servimos é fiel. Ele é Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Sua verdade, ela reina para sempre, permanece para sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Não podemos nos deixar enganar pelas mentiras do inimigo. E na continuação nós vemos aqui que depois dessa mulher receber a cura, Jesus continua a ir para a casa de Jairo. Era o caminho que ele estava fazendo. Jairo chegou primeiro, clamando pela filha. E no meio do caminho, Jesus para e atende a mulher. Então, depois disso, vem pessoas da casa de Jairo e falam: olha, nem precisa mais incomodar o mestre, tua filha já morreu. Então, Jesus diz o quê? Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Jairo tinha uma filha, ela tinha 12 anos. Os 12 anos, talvez, que aquela mulher sofreu com o fluxo, aquela menina viveu, até aquele dia. Enquanto uma foi curada, a outra tinha morrido. Então, eles falam: não incomode mais o mestre, pois a tua filha já morreu. Mas Jesus fala: creia, não tenha medo, ela será curada. Então, Jesus vai até a casa de Jairo. E lá ele vai até a menina. E ele encontra pessoas chorando e lamentando por aquela criança, por aquela menina. E Jesus fala o quê? Saiam. E ele entra com alguns discípulos e os seus pais. E ele vai até onde a menina estava. E a palavra nos diz, no 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é Deus de gerações. Ele é o mesmo Deus, ele atende todas as gerações. Aquela mulher, ela sofreu por 12 anos, aquela menina por algum tempo, mas Jesus atendeu a todos. Ele é o mesmo, irmãos. O poder dele não muda, independente da situação que nós vivemos, do tempo que nós vivemos uma situação, o poder de Deus, ele não muda. Jesus foi até a casa de Jairo e curou aquela menina. Irmãos, ele diz: ela não morreu, mas dorme. Olha o entendimento que nós temos. Uma geração precisa ser curada para que a próxima geração tenha vida. Aquela mulher, ela era uma geração, aquela menina, ela era outra. Uma geração precisa ser curada para que a próxima tenha vida.
E Jesus fala, antes de curá-la, que ela não morreu, mas ela estava dormindo. E olha só, irmãos, essa nova geração, ela tem dormido. É uma geração que está adormecida. Não está morta, mas está adormecida, como se estivesse morta. Porque onde não há vida de Cristo, a pessoa morreu, por mais que ela esteja andando, falando, ela está morta por dentro. Se a nossa geração não for curada como a mulher do fluxo de sangue, como a próxima geração vai ter vida? E o que é a vida, irmãos? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida que essa geração adormecida não conhece, não reconhece como Senhor, só ouve falar. O Jesus verdadeiro eles não reconhecem, é uma geração adormecida, mas a nossa geração está tão ocupada, se lamentando, se comparando, enfraquecida, que não tem levado vida para a próxima geração. Nós precisamos ser curados. Precisamos levar Jesus, que é a vida, para aqueles que estão vindo. E nós estamos fazendo cada vez menos isso, irmãos. Porque cada vez nós vemos mais pessoas falando que não creem em Deus. Pessoas falando, rebatendo a palavra. Pessoas falando, é só um livro, vocês são tudo doidos. Quanto mais o tempo passa, mais pessoas. E por quê? Porque a geração que precisa falar de Jesus está doente. E como que uma geração fala que Jesus cura se ela está doente? E eu estou falando de cura de todos os tipos. Porque não é sempre que Jesus vai curar, porque ele tem um propósito. Mas nós cremos num Deus que se ele cura ou se ele não cura, ele é Deus conosco. Mas o que nós não podemos é desistir, porque quando nós desistirmos, aí sim, a gente não fala de Jesus para outra geração. Nós não podemos desistir. O Deus que nós servimos é Deus de geração. Por que Jesus ele fala, ide e pregai o evangelho a toda criatura? Porque ele queria que a sua palavra, que a verdade, fosse conhecida por todas as gerações. Porque se fosse para ficar só na geração que ele veio, ele não falava, ide e pregai o evangelho. Ele deixava só para aqueles que viveram ali, naquele tempo. Mas ele fala, ide e pregai o evangelho para toda criatura, e isso se estende a nós. Porque ele é um Deus que a sua palavra, ela vai ficando de geração em geração. Como nós estamos agindo? Nós temos que buscar a cura, para que nós possamos levar a vida que é Jesus para aqueles que dependem de nós. Jairo demonstra isso. Aquela menina não podia ela mesma clamar por ela. Ela precisou que o pai clamasse por ela. Os pequenos não podem se aperceber do perigo, irmãos, como nós sabemos que existe. Quem clama e quem cuida deles somos nós. E se Jairo não clamasse pela filha? Se Jairo não cresce e não fosse atrás de Jesus? E não levasse Jesus até ela? Será que ela tinha ressuscitado? Será que ela estava viva hoje? Será que ela estava aqui nessa história? Mas porque ele clamou, porque ele levou Jesus até ela, ela foi curada. Ela recebeu vida no espírito dela. E é esse o nosso papel. Não somente como pais, ou como avós, ou como irmão mais velho. É o nosso papel como cristãos. Levar a palavra e Jesus para a próxima geração.
E o inimigo tem investido nessa geração, irmãos. E nós não podemos nos calar, não podemos aceitar. E ele fez um plano, que ele adoeceu os que têm que falar, para que a outra geração não tenha vida, não venha conhecer de Jesus. Nós precisamos despertar. Quantas pessoas você conhece? Quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens que não conhecem a Jesus? E nós temos que clamar, nós temos que falar. Porque se nós não levarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que as pedras clamarão. E será vergonhoso para nós. E por que as pedras clamarão? Porque a palavra ela tem que passar de geração em geração, porque Jesus tem que ser conhecido de geração em geração, até que ele venha e se revele para todo mundo. É o nosso dever. É o nosso papel como igreja. Ensinamos os nossos filhos, ensinamos as crianças, os jovens, os adolescentes, para que eles ensinem depois. Mas se tiver poucos ensinando, poucos aprenderão. E como vai ser, irmãos? Como será? Você consegue imaginar daqui 20 anos? Porque daqui 20 anos os pequenininhos já vão ser adultos. Como será a geração que eles vão viver? Como eles vão estar preparados para suportar o que virá? Nós devemos pensar que nós somos aqueles atalaias que têm que levar a palavra. Precisamos ser curados, restaurados, revigorados, fortalecidos em Cristo e levarmos a palavra de vida para eles. Porque todas essas gerações, em cada uma teve pessoas que conheceram a Jesus aqui, que falaram para essa geração, que falaram para essa depois, e essa falou para essa, e essa agora está falando para essa, e a alfa vai falar para a próxima. Mas nós temos que desempenhar o nosso papel no meio de toda essa confusão, de toda essa mentira que o inimigo tem implantado no mundo. A palavra de Deus nos diz que Jesus os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Jesus falava isso. Salvem-se dessa geração corrompida. Nós temos que nos salvar e preparar a próxima geração. Será que daqui 20 anos a Igreja Esperança em Cristo vai ter pessoas? Depende de nós que vamos levar. Será que as outras igrejas? Será que haverão cristãos com fé que creem verdadeiramente na palavra, como ela é, sem deturpar, sem tirar, sem pôr? Nós servimos a um Deus de geração, irmãos. Precisamos levar a palavra de Deus. Esse Deus que opera desde a antiguidade, desde o princípio, ali com Adão, com Eva, e a partir dali com toda a humanidade, Ele é o mesmo. E a sua palavra, ela tem acompanhado cada geração. As curas têm acompanhado todas as gerações. Nós precisamos crer em Deus, crer no seu poder, crer na sua fidelidade. Temos que nos fortalecer em Cristo, que é a rocha. Não podemos nos entregar aos desânimos dessa vida, às tristezas. Por mais difícil que seja, não desista. Lute com Jesus, não desista. Você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que ama a sua vida. Se você tem um Deus que te deu um propósito para viver,
Mas o inimigo tem cegado isso e nós não conseguimos enxergar um propósito para a nossa vida. E estamos adoecendo por dentro. Porque nós estamos almejando propósitos que não são para nós. E isso nos adoece. Não podemos permitir isso. Vamos viver o nosso chamado. Vamos viver o nosso propósito. E vamos vencer as lutas com Cristo Jesus que nos ajuda. Com Deus que nos fortalece. E vamos ser testemunho para essa geração que está nos vendo hoje. É difícil, irmãos. Nós vamos errar. Muitas vezes nós vamos querer parar, mas nós não podemos desistir. Declare a palavra. Em Cristo sou mais que vitorioso, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo, irmãos, até aquelas batalhas que nós pensamos que perdemos, é livramento, é vitória para a nossa vida. Porque só Jesus sabe do que Ele tem lá na frente. Não podemos desistir. Temos que nos fortalecer. Aquela mulher do fluxo de sangue, quando a palavra nos diz que ao tocar em Jesus, imediatamente cessou o seu fluxo. Irmãos, aquela mulher voltou a ter força. Aquela mulher voltou a ter vida, disposição, energia no corpo. Porque nós sabemos que quando a pessoa perde sangue, ela enfraquece. E Jesus ali curou ela. E ela pôde estar fortalecida em Cristo. Não podemos permitir que o inimigo faça isso conosco. Temos que lutar como essa mulher lutou. Por nós e pela próxima geração. Servimos a um Deus que é Deus de gerações. Que quer curar a nossa, que quer salvar a próxima, que quer que todos saibam que Ele é Deus. A palavra de Deus nos diz, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, e o seu domínio dura de geração em geração. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus de sinais. Poderosas são as suas maravilhas. E seu reino é reino eterno. E o domínio de Deus dura de geração em geração. Ou seja, nada sai do controle de Deus. Não pense que o mundo está assim porque Deus não tem controle. Não. O mundo está assim por causa do pecado. Mas nós somos aqueles que conhecemos a Deus. Esse Deus poderoso. E nós cremos que Ele é um Deus que tem domínio sobre todas as gerações. Um Deus que abençoa as gerações. A palavra também nos diz, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra. O que nós estamos contando para a próxima geração? Será que nós temos falado das maravilhas do Senhor? De como Ele é um Deus que opera milagres? Será que essa próxima geração sabe dos nossos testemunhos? Da palavra de Deus? E aqui fala que uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. E nós sabemos que o maior feito foi lá na cruz. Esse foi o maior de todos. O próprio Cristo, sem pecado, morrer por nós. Mas essa geração nova nem imagina isso. Eles nem conhecem Jesus. Porque alguma geração tem falhado.
A palavra também nos diz: Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. É o Salmo 91. O Senhor é o nosso refúgio sempre. Irmãos, sempre. Não é algumas vezes que o Senhor pode nos socorrer, mas sempre. Sempre nós podemos encontrar refúgio em Cristo, em Deus. Nós nunca estamos sozinhos nas nossas batalhas, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, porque a palavra nos diz que o Senhor é o nosso refúgio sempre. Ele é aquele que acalma a nossa alma, que traz refrigério para a nossa alma. É o nosso refúgio, é o nosso porto, é para onde nós podemos correr, nos esconder. É nele, irmãos. E é sempre. Não tem momento que ele nos acolhe e outros não. Sempre, independente do tamanho da dificuldade, do problema, da doença. Sempre ele é o nosso refúgio. Não tente encontrar refúgio em outra pessoa, em outro lugar, em outras coisas. Não vai dar certo. Nada vai te proteger. Nada vai trazer o refrigério que você sente refugiado em Deus. Ele é o único que pode nos proteger. Ele é o único que nos recebe. A palavra nos diz que a sua misericórdia estende-se aos que te temem de geração em geração. Nós podemos contar com a misericórdia de Deus, irmãos. Ah, se não fossem as misericórdias de Deus sobre nós e as gerações, nem teria gerações, se não fosse a misericórdia de Deus. A palavra nos diz que, por causa do grande amor do Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Se elas não se renovassem a cada manhã sobre as nossas vidas, irmãos, não teria. É a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, mas nós temos ela. Nós temos essa misericórdia que se estende aos que o temem. Esse é o Deus que nós servimos. Deus que cura, que restaura, que é refúgio, libertador, salvador. Deus conosco, misericordioso. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Ele é grandioso. Devemos entender o nosso papel dentro da nossa geração. Não devemos aceitar as enfermidades, as debilidades que o inimigo tem colocado dentro de nós. Precisamos nos fortalecer naquele que é fortaleza. Em Jesus. Amém? Os irmãos podem se colocar de pé? E encerrando aqui, a palavra de Deus nos diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso quem nós somos. Nós não somos aquilo que nós pensamos que somos. Um incompetente, uma pessoa fraca, que não consegue fazer nada, que não tem nada. Nós não somos isso.
A palavra de Deus nos diz, vocês, que somos nós, são geração eleita. Irmãos, está falando de nós. Nós não podemos crer nas mentiras do inimigo que fala que nós não somos nada, que nós somos fracos, que nós não conseguimos conquistar, que nós somos perdedores. Não. A palavra de Deus refuta, porque nos diz que nós somos geração eleita do Senhor, sacerdócio real. Olha o lugar que o Senhor nos coloca. Sacerdócio real. Não é qualquer um. Nós somos importantes para Deus. Nação santa. Mesmo em meio à corrupção, aos pecados, à imundície desse mundo, o Senhor ainda consegue achar uma nação santa. Daqueles que amam, temem e buscam a Deus. Povo exclusivo de Deus. É isso que Deus fala de nós. Nunca se esqueça. Povo exclusivo de Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Nós não pertencemos a uma doença. Nós não pertencemos à tristeza. Nós não pertencemos à ansiedade. Nós não pertencemos a essas coisas, nós pertencemos a Deus que é vida, que é refúgio. Para que tudo isso? Por que nós somos tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, porque nós estávamos em trevas, para a sua maravilhosa luz. Para anunciar. Mais uma vez o Senhor nos fala. Anunciar. De geração em geração. Essa geração, nossa geração, precisa saber quem é. E nós somos tudo isso. Nós somos essa geração eleita. Nós temos que crer nesta palavra de quem nós somos em Cristo. E o inimigo tem deturpado e tem feito com que nós pensamos que nós não somos nada, que não valemos nada, que não fazemos nada. Mas não é isso que a palavra nos diz. Tome posse daquilo que Deus tem para você. E repreenda toda a mentira do inimigo sobre a sua vida. Não acredite. Repreenda. Repreenda toda a tristeza. Repreenda todas as palavras contra a sua vida. Repreenda em nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Saiba quem você é. Repreenda aquilo que você não é. E aí sim nós vamos viver o propósito de Deus de forma ampla, da forma que o Senhor quer que nós vivamos, sendo curados, levando o Senhor a ser conhecido de geração em geração, até que Ele volte. Esse é o nosso papel, saber quem nós somos. Não acredite em tudo que você ouve sobre você. Deus sabe quem você é e Ele diz quem você é. E se há algo que você sabe que não está certo, Ele é fiel para perdoar e te fazer parte disso, dessa geração eleita. É isso que nós somos, irmãos. Temos que tomar posse da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que aprender. E não é fácil, irmãos. Porque quando nós passamos por momentos difíceis, nós não temos forças. Quando eu tive o Davi, irmãos, eu passei por um momento muito difícil. E eu chorava, eu ficava triste, não conseguia dormir, só tinha pensamentos ruins. E aquilo foi me fazendo muito mal.
E eu achava que eu não ia dar conta, que eu não merecia. E tantas coisas que vinha na minha mente. E eu me perguntava, mas por quê? Justo na gravidez do Davi, eu podia ter ficado assim antes, agora não. E eu não entendi aquilo. Porque quando eu fiquei grávida do João, eu vim do Brasil para trabalhar e estava grávida. Ou seja, foi muito horrível, eu não sabia falar nem gomenaçai, nem arigatô. E eu descobri que estava grávida em outro lugar, sem ninguém, só eu e o William. E foi tão difícil, a gente tinha conta para pagar da passagem, e a gente tinha tantas coisas. E a primeira clínica que eu fui já falaram para mim, olha o papel do aborto. Você é muito nova, você não fala nada de japonês, você tem dívida, aborta. Eu nem sabia que no Japão o aborto era legal. Eu falei, não, eu não quero. Eu falei, não quero mais ir nesse lugar, eu quero ir em outro lugar. Passei por tantas coisas, eu e o William, a gente dependia muitas vezes do meu pai e da minha mãe. E eu tive o João, a gente foi feliz ali, mesmo naquela situação. E da Isa, então, deu o terremoto maior. Aí eu estava grávida da Isa. O William não tinha mais emprego, eu não trabalhava. A gente acordava de madrugada para fazer pão, para fazer carne para o William vender quando ele ainda tinha serviço. E a gente conseguiu passar. E quando eu fiquei grávida do Davi, que a gente estava estabilizado, que eu não tinha tantas preocupações como as antigas, eu fiquei assim e eu não entendia. E é isso muitas vezes que acontece conosco, irmãos. Às vezes não tem nada de tão ruim acontecendo ou difícil, mas a gente não consegue ficar bem. Não consegue ficar feliz. Aí parece que nada está valendo a pena. Irmãos, isso acontece com muitas pessoas. Então, quando eu ficava muito ruim, eu fiquei muitos meses e só Deus sabe as coisas que eu pensava. Mas teve uma hora que eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Todas as vezes que tiver pensamentos ruins, eu vou repreender. Eu não aceito essa tristeza em nome de Jesus. Eu não aceito. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito me sentir assim. Eu repreendo esse sentimento em nome de Jesus. Eu não aceito me sentir incapaz de criar os meus filhos. Eu repreendo isso em nome de Jesus. E não é de uma hora para outra, irmãos. Mas a gente não pode desistir. Não importa quanto tempo durar. 1 mês, 2, 1 ano, 3, 4, 5, 12, como aquela mulher. Uma vida inteira, não sei. Não importa o tempo. Mas se a gente não desistir, mesmo que não o vejamos aqui, lá na glória nós veremos a nossa vitória. Nós não podemos desistir. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor Jesus, Pai querido, Deus bondoso, maravilhoso. O Senhor que é Deus de geração em geração. A sua fidelidade, Senhor, acompanha de geração em geração. E nós podemos vivê-la hoje, Senhor. Nós podemos viver do teu amor. Nós podemos viver, Senhor, da tua compaixão, do teu cuidado, Deus. Porque de geração em geração a tua fidelidade nos acompanha. A tua bondade, a tua misericórdia, Deus. A tua graça. Senhor Jesus, o teu amor que é sobre nós, Pai, de geração em geração. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua bondade para conosco, porque tu és um Deus que cura as nossas feridas. Tu és o Deus que sara, Senhor, as nossas feridas. O Senhor sara as nossas emoções, porque o Senhor é Deus poderoso.
O Senhor é quem nos mostra quem nós somos em Ti. Nós somos geração eleita do Senhor. Um povo escolhido por Ti, Senhor. Um povo escolhido para viver o Teu propósito, Senhor. Nos fortaleça, Senhor. Nos dê força para viver, nos dê alegria no Espírito, Pai. Nós repreendemos em nome de Jesus toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, todo pensamento contrário, todas as comparações que nos deixam tristes. Nós repreendemos as mentiras do inimigo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério, sobre a Tua igreja. Nós repreendemos em nome de Jesus. Nós sabemos que sobre a nossa vida o que prevalece é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que nos diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. A Tua palavra que diz que o Teu poder atua em nós. É nisso que nós cremos, Senhor. Oh, Senhor Jesus, vem com a Sua porção, a Tua unção sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre nós chuva de alegria, chuva de contentamento, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergarmos quão grandiosas são as Tuas maravilhas. Quão grande é o Teu cuidado sobre nós. Abre os nossos olhos, Senhor. Vem, Senhor Jesus, guardando, Pai, cada vida. O Senhor que conhece cada coração. O Senhor que conhece cada pessoa que está aqui hoje. Que sabe dos seus pensamentos e das suas vontades. Que o Senhor venha, Senhor, sobre cada um de nós com poder, com a autoridade que há no Senhor, e transforma a nossa vida, restaura, Senhor, traga cura, Senhor, no nosso espírito, cura na nossa alma, na nossa mente, no nosso físico, Pai, em nome de Jesus. Tu és Deus de poder, Deus de restauração, Deus que continua operando, é um Deus de maravilhas e de milagres. Não há outro como Tu. Tu tens sido fiel, Senhor, de geração em geração. Deus, Tu tens sido maravilhoso para conosco. Oh, Senhor, revela para nós aquilo que o Senhor tem para cada um. Encha-nos, Senhor, da Tua alegria, Pai. Não permita que a tristeza colocada pelo inimigo prevaleça sobre a nossa vida, Pai. Mas que a Tua alegria, aquela alegria, Senhor, porque fala que a alegria do Senhor é a nossa força, essa permaneça em nós. Que nós possamos Te servir, que nós possamos Te buscar com alegria no nosso espírito. Independente da situação, independente do que estamos vivendo, que nós possamos Te buscar verdadeiramente. Que nós não venhamos a desistir, Senhor. Nós repreendemos todo o pensamento de desistência, Pai. Repreendemos todo o pensamento suicida. Nós repreendemos todo o pensamento contrário à vida, em nome de Jesus. Vem restaurando, Senhor, os nossos corações. A nossa mente precisa ser restaurada, precisa ser lembrada de quem nós somos. Ajuda-nos, Senhor, nesta caminhada, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Que o Senhor opere em nossas vidas, porque o Senhor é um Deus de poder. E nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós estamos aqui, Deus, diante da Tua presença, porque nós cremos que Tu és o nosso refúgio. Nós cremos que Tu és o Deus que é Jeová Rafá sobre nossas vidas. O Senhor é o Deus que sara. Nós cremos em Ti, Senhor.
O Senhor é o Deus que tem todo o domínio. O Senhor pode todas as coisas, porque para ti nada é impossível. Por isso, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante de ti. E diante de ti nós colocamos, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, Senhor. E nós recebemos de ti uma nova porção, Deus, uma nova unção de alegria, unção de força. Que o Senhor fortaleça a tua igreja. Fortalece essa geração. Fortalece, Senhor, a nossa geração, Deus, para que nós não venhamos a desistir. Nos fortalece, Senhor. Usa-nos, Pai. Tira todo o medo, toda a dúvida do nosso coração, Pai. Sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede, porque nós temos sede de ti, Pai. A sua palavra diz que ao cheiro das águas, brotará como planta nova. Nós podemos estar nos sentindo mortos, esquecidos, mas ao cheiro das águas que correm do teu trono, nós renovaremos, Senhor, o nosso espírito. E seremos como planta nova, cheio de vida, de alegria, de disposição, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós cremos, Senhor, no seu propósito. Nós cremos, Senhor, em cada chamado. Nos ajuda, Senhor, a vivermos tudo que o Senhor tem preparado para nós. Nós cremos em ti e no teu poder, Senhor. E a ti nós entregamos a nossa vida. Ao Deus poderoso, aquele que nos dá a vida, a nossa vida é tua, Senhor. Usa-nos conforme a tua vontade. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.